Com a pergunta "Tarifa zero é possível em Franca?", a Câmara Municipal realizou uma importante audiência pública para discutir os caminhos da mobilidade sustentável no município. A iniciativa foi do vereador e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Gilson Pelizaro, e reuniu vereadores, autoridades e representantes da sociedade civil para discutir os impactos sociais, econômicos e estruturais de um possível modelo de gratuidade no transporte público municipal. O deputado estadual Luiz Cláudio Marcolino apresentou dados do orçamento municipal e destacou que, com recursos próprios, Franca já consegue viabilizar a gratuidade total, mas que também é possível recorrer a outros tipos de financiamento. O custo total hoje, né, para a tarifa zero na cidade de Franca é de R$ 40.823.000. Esse é o custo para ter tarifa gratuita, tarifa zero para toda a população da cidade de Franca. Hoje a cidade já garante no orçamento do estado, da cidade, 25.689.000, que é o quanto está disponível hoje no orçamento do município, que é o subsídio que é feito hoje para a empresa de transporte na cidade. E a utilização da população, de uma maneira geral, na cidade é mais 15.133.000. Então a população já paga hoje em torno de 15.100.000, já tem um subsídio de 25 milhões, né, para a empresa de transporte na cidade. E a gente fez alguns levantamentos, né, de onde poderia vir esse recurso. Né, esse recurso ele poderia vir pelo menos 7.800.000 desses 15 milhões que nós temos hoje, né, ainda para ter os 40 milhões da tarifa zero, 7.800.000 do Vale Transporte. Fizemos um outro levantamento ainda que sobraria mais 7.200.000 para poder ter a tarifa, né, 100% gratuita na cidade. Hoje a prefeitura ela tem está no orçamento em torno de 6 bilhões de reais hoje que o prefeito usa, né, para a publicidade. Vou imaginar, se ele não usasse os 6, usasse 3 milhões e 3 colocasse para a tarifa zero, já ajudaria a buscar esse recurso. Uma outra fonte de renda que poderia buscar esse recurso sem mexer na saúde, na educação, na cultura, em outras áreas da cidade, é o recurso de multas. Né, hoje a cidade ela arrecada 20 milhões de multa, que arrecadou, né, no ano passado. Né, hoje já está vinculada a questão da melhoria do trânsito, mas pode ser feito um debate aqui entre o Executivo e o Legislativo de fazer essa alteração, que uma parte, pelo menos 50%, vamos por 10 bilhões desse recurso, poderia estar vindo também para subsidiar o recurso. Então, com a própria receita da cidade, a partir do orçamento da cidade de Franca, já daria para fazer, né, a tarifa zero, transporte gratuito. Mas dá para ir um pouco além, né? Dá para estar dialogando com o governo federal. Hoje nós temos aqui obras de infraestrutura a partir do PAC para a área da mobilidade, porque a cidade ela tem capacidade de ter esse programa, então isso vai ajudar a diminuir o impacto do trânsito. A hora que você organiza, né, o trânsito da cidade, faz a tarifa zero, então vai ter menos gente usando, né, o carro e vai usar o ônibus, então isso vai diminuir o gás carbônico da cidade, dá para a cidade buscar recurso, né, do crédito de carbono, que vai entrar mais dinheiro na cidade. Então, recurso tanto municipal como federal, é possível fazer essa articulação para a cidade ter o direito de ter a tarifa gratuita, de ter a tarifa zero. A tarifa zero é uma medida adotada por quase 150 cidades brasileiras, que apontam benefícios sociais, econômicos e ambientais. O deputado federal Nilton Tato destacou que a tarifa zero deveria ser universalizada, por se tratar de um direito do cidadão de ir e vir, além de contribuir para a redução da emissão de poluentes. A viabilidade da tarifa zero, primeiro, que é você universalizar, né, o direito de ir e vir. Tá? Então nós temos, do ponto de vista social, não dá mais para a gente admitir que pessoas não possam sair de casa para visitar o seu parente, para ir fazer uma consulta médica, para ir procurar um emprego, né? Enfim, qualquer atividade que precisa fazer, só porque não tem, de repente, o dinheiro para poder comprar passagem de ônibus. Então, primeiro é você incluir toda a população. E é universalizado da mesma forma como também é universalizado, né, através do SUS, até o direito à saúde e o direito à educação, o direito à segurança. Então é um dever do Estado, um dever do poder público,
garantir esse direito que também está configurado na própria Constituição. Nós, com a tarifa zero, evidentemente que nós vamos diminuir o número de carros na rua, tá? Na medida em que você trabalha e dá as condições, entendeu, para as pessoas usar o transporte público, porque se ele não gasta o dinheiro no transporte público, se o dinheiro do transporte público é muito caro, tá? Ele vai procurar uma moto, vai procurar carro, vai procurar outro caminho. Então nós vamos diminuir as emissões de gás de efeito estufa, que é muito alto do transporte no Brasil, então Franca pode contribuir, e como disse o deputado Marculino, você pode depois aproveitar esses créditos do município, entendeu, para ter mais recurso para cá. Você vai, evidentemente, também diminuir a quantidade de acidente, diminuindo o número de carro na cidade. Então, do ponto de vista do planejamento urbano, mas do impacto que tem para o orçamento, se você vai diminuir, entendeu, gastos você vai diminuir gastos com saúde, tá, por causa de acidente e de impacto que tem para o próprio sistema de saúde. Enfim, você tem, evidentemente, vários benefícios que a tarifa pode trazer. Você tem uma movimentação econômica maior na cidade, porque aquilo que a população deixa de gastar com o transporte, ela vai comprar outras mercadorias e outros serviços oferecidos pela cidade. Então você vai fomentar mais a economia, gerando mais emprego, tá, né, entendeu, para a cidade. E, evidentemente, que é fundamental a gente discutir o orçamento do município. Tá? Onde é que você... O que é que você vai priorizar para o município? Para onde você tem que debater? E a responsabilidade, evidentemente, dos entes federativos. Então, a gente tem hoje uma série de políticas públicas dentro dessa perspectiva, com sustentabilidade social e ambiental por parte do governo do Brasil, tá? Com o novo PAC, com os investimentos do BNDES. Nós deveríamos também ter, no âmbito do governo do Estado de São Paulo, tá? Que vai, na verdade, parece que vai na contramão, como foi apresentado nessa audiência pública, os estudos pelo deputado Marculino, mostra claramente que boa parte daquilo que é arrecadado aqui do IPVA, né, por exemplo, aqui 50% do que é arrecadado de IPVA aqui de Franca vai para o Tesouro do Estado, né, e parte do ICMS também vai para o Tesouro. E, no entanto, a gente não vê, não é só em Franca, mas aqui em Franca, para quem está acompanhando, a gente não vê os investimentos, o retorno por parte do governo do Estado de São Paulo em termos de trazer investimentos. Então, evidentemente que você tem possibilidade de financiamento, você tem os impactos sociais importantes, positivos, tá? Na medida que inclui as pessoas, universaliza, entendeu, a possibilidade, o direito de ir e vir, e você evidentemente sabe que tem os impactos benéficos no enfrentamento de um dos principais problemas que a gente tem do planeta e que cada um precisa fazer a sua parte em todos os lugares do mundo, que é diminuir as emissões de gases de efeito estufa. E a tarifa zero, ela contribui nesse sentido, que é um problema global, mas que nós precisamos fazer a nossa parte no local. Durante a audiência, munícipes participaram do debate com perguntas, sugestões e relatos sobre a realidade do transporte coletivo em Franca e destacaram a importância da discussão sobre a gratuidade do serviço. Bom, é importante a gente pensar que a implantação da tarifa zero ela tem um impacto gigantesco. Existem famílias e pessoas que não têm condição de ter um automóvel próprio e que gastam um valor significativo dos seus salários para poder pagar transporte público. Para a gente começar a pensar nessas pessoas, esse dinheiro que é gasto com o transporte público iria para o comércio e para os serviços da cidade, desenvolvendo a cidade. Agora, tem um outro ponto. Existe uma série de pessoas aqui em Franca que não usam o transporte público porque ele é de má qualidade e porque ele é caro. E eu falo por mim, eu poderia usar o transporte público se não fosse mais caro do que eu ir de carro e se eu não corresse riscos de atraso. Eu moro aqui perto e eu poderia tranquilamente ir até a Unesp de ônibus se eu tivesse mais qualidade nesse transporte.
essas pessoas deixariam de usar os seus veículos privados. Isso ia desafogar o trânsito de Franca, isso ia reduzir o número de acidentes, isso ia reduzir poluição da cidade. Então, Franca só tem a lucrar com a discussão e a implementação da tarifa zero na cidade. A gente vem conversando com essas famílias, a gente vê, né, eu como professora, por exemplo, por diversas vezes essas famílias são chamadas às escolas, né? E essas crianças se regulam facilmente dentro desse ambiente e elas precisam o tempo todo estar nesse vai e vem com essas crianças, né? Ah, mas você precisa levar ela na terapia, você precisa levar no médico. E essas pessoas não têm condições, não têm. Essas famílias, lembrando que essas mulheres muitas vezes não trabalham, inclusive, porque elas ficam para cuidar dos seus filhos. E elas perdem isso também porque elas às vezes não têm dinheiro para esse transporte público, né? Que é caro, que não é de qualidade, que não é acessível, né? A gente pensa em todas essas questões. E aí muitas vezes ela retira dos benefícios que elas teriam que ter para medicação, para alimentação, para poder pagar esse transporte. Então, olha o quanto isso é dificultoso para que essas famílias possam acessar a todos esses serviços públicos que deveriam ser todos de qualidade. E o transporte é um deles. Então, essa tarifa zero, ela realmente vai contribuir com toda a população francana, né? Como mesmo a gente já ouviu outras falas, o quanto isso impacta positivamente na vida de toda a população. Porque você poderia, se a gente tivesse esse transporte de qualidade, no horário, ter mais ônibus rodando na cidade. Com certeza eu escolheria o transporte público e não o carro, né? O meu carro sozinha, tendo que estar em todos esses locais, né? Podendo trazer também perigo, porque podendo acontecer aí acidentes e tudo mais. Então o transporte público, ele com certeza ele vai acabar e a tarifa zero vai contribuir com certeza muito mais. A vereadora Perla Muller, de Ribeirão Preto, destacou que além de ser uma política sustentável e econômica, a tarifa zero também é uma medida de combate às desigualdades estruturais. Já a parlamentar Marília Martins enfatizou que a tarifa zero é necessária e que pensar nesse recurso é pensar em acessibilidade e inclusão. Foi uma discussão assim absolutamente fundamental, porque ela esclarece em números e em dados e em relevância uma política como a implantação da tarifa zero nos municípios. Nós já falamos e nos acostumamos tanto com a ideia de que é fundamental para a dignidade humana falar em saúde pública e de qualidade, educação pública e de qualidade. Mas veja, a mobilidade, o transporte é condição inclusive para acesso a esses direitos já reconhecidos como fundamentais e que precisam ser públicos, gratuitos e de qualidade. Então que agora a gente incorpore a ideia de que a gente precisa de saúde, educação e transporte público de qualidade e gratuito. Isso é fundamental para o acesso à cidade, para o acesso a serviços públicos, para a inclusão, para combate às desigualdades estruturais, enfim, dá certo. Só precisa de vontade política, organização, planejamento e pensar no bem-estar das pessoas. Eu acho que o ponto central de se pensar o transporte público é pensar não como uma mercadoria, é pensar num serviço utilitário que é um direito, né, que é o direito de ir e vir. E o tarifa zero, ele em nenhum momento preconiza que vai diminuir a qualidade. Pelo contrário, a qualidade do serviço público que a gente entende que precisa acontecer em todos os departamentos também tem que estar refletido no transporte, principalmente da qualidade dos ônibus, na pontualidade das linhas, nos pontos de ônibus onde as pessoas esperam, muitas vezes não tem nem sequer calçada. E hoje nós trouxemos, inclusive, um estudo que eu fiz no ano passado, em fevereiro, antes mesmo da votação para a nova empresa de transporte, que mostra a possibilidade real dessa implementação, inclusive aumentando a quantidade de carros e aumentando a qualidade desse serviço, que hoje não existe muitas vezes, porque a empresa ela visa o lucro. Então, ao invés dela pegar o dinheiro para fazer, de fato, as melhorias, ela vai embolsar e dar ali bem o basiquinho, e muitas vezes nem isso a gente tem que ficar indo atrás. Então, uma outra questão também que eu trouxe hoje foi uma comparação de como era o serviço de transporte público antes do subsídio.
Porque antes desse valor de 25 milhões, tínhamos previsto nesse contrato um maior número de carros e maior acesso a diversas nuances aí quanto à internet, a possibilidade até de ar-condicionado por esse valor que foi acrescido. Então, é uma questão mesmo de escolha política, de colocar como prioridade, se eles querem realmente investir no transporte público, que vai dar maior acesso para as pessoas na cidade. Penso que hoje a gente tem o SESC, que muitas vezes não lota e é uma demanda real e muito antiga, que deveria estar inclusa nesse contrato com o estudo de impacto, porque as pessoas não conseguem chegar até o SESC, que tem aí muitas atividades culturais e esportivas gratuitas, que antes a cidade também não oferecia. Agora que a cidade tem, que oferecem, as pessoas não acessam, né? É esse tipo de situação também que a gente tem que prever. E, assim, a qualidade, ela requer uma vontade muito grande de que as pessoas tenham essa melhoria. Então, eu acho que essa é a ponderação que a gente tem que fazer. Para Gilson Pelizaro, a audiência foi de grande importância e, diante dos números apresentados, Franca tem condições de viabilizar a tarifa zero. Agora, o próximo passo é continuar o diálogo com o Executivo e com a população para desenvolver o projeto, mesmo que de forma gradativa. A pergunta que foi feita para a gente elaborar esse evento, essa audiência pública, era: é possível colocar tarifa zero na Cidade Franca? Ficou claro, evidente, límpido e transparente que pode. E é isso que nós vamos trabalhar. E nós já temos um governo que foi eleito na eleição passada, que já renovou um contrato por 25 anos. Ninguém aqui está falando em mudança do contrato, porque juridicamente já está, juridicamente perfeito, a coisa já está funcionando. E a ideia é custear isso, é financiar, formas de financiamento para que a gente tenha um transporte de qualidade com tarifa zero. A Casa de Leis continua cumprindo o papel de promover o diálogo democrático, ouvindo diferentes opiniões, experiências e propostas sobre temas que impactam diretamente o cotidiano da população.